casa, sobre a sua vida. Mais uma palavra para o dia, nesta manhã do dia 30 de junho de 2020. Vamos ter um momento de oração agora, que a palavra do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar, glorificar e exaltar o Teu nome nesta manhã. Nos dá entendimento e clareza, Pai. E tudo aquilo, Senhor Deus eterno, que for do Senhor, esteja sobre as nossas vidas, pois a Tua palavra nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, neste momento, Pai amado, quero deixar livre o meu coração, a minha mente, o meu espírito, para que o Teu Espírito Santo, Pai amado, fale através. Usa-me, Senhor Deus eterno, em nome de Jesus, como um vaso do Senhor, como um canal de bênção, Senhor Deus eterno, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês nesta manhã, que está em João capítulo 21, João capítulo 21, a partir do versículo de número 15. João 21, 15. A palavra do Senhor diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristecendo por ter dito terceira vez, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Jesus fez uma pergunta para Pedro 3 vezes. Pedro, me amas? Pedro, tu me amas? Verdadeiramente, Pedro, tu me amas? E nas 3 perguntas, Jesus deu a mesma resposta: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Mas o que nós percebemos nesse texto é que, na verdade, quem mudou a atitude foi Pedro. A primeira resposta dele foi com ímpeto. Jesus fez uma pergunta direta e objetiva, dizendo: Simão, Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Ele diz: Sim, Senhor, eu te amo. Claro que eu te amo demais. A segunda pergunta: Pedro, tu me amas? E na segunda resposta: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas alguma coisa já havia mudado no coração de Pedro. Alguma coisa já tinha mudado no coração dele. Ele começou a perceber, da primeira resposta para a segunda resposta, para a terceira resposta, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E provavelmente, irmãos, parafraseando agora o pastor Anderson, para mim, é como se Jesus olhasse no fundo dos olhos dele, como eu posso olhar para o seu agora. Anderson, tu me amas realmente? Porque, na verdade, irmãos, a resposta superficial da primeira pergunta, o ímpeto, da primeira pergunta que ele usou ali, Pedro agora ele responde diferente. Pedro agora ele responde de uma forma bem diferente. A Bíblia diz que ele ficou entristecido, já pensativo, naquela situação ali. O que ele quer falar? Mas, na verdade, o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo ali, era trazendo ao coração de Pedro uma responsabilidade maior ainda. Jesus estava confiando a Pedro algo tremendo, algo maravilhoso. Jesus estava confiando a Pedro as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. Se eu sou pastor, é porque tem ovelhas, e não é o contrário. Não tem ovelhas por causa do pastor, não.
tem pastor por causa das ovelhas. E nós temos que entender isso. Pastores, líderes, nós somos nessa condição, nós somos chamados porque existem ovelhas para serem apacentadas. E olha bem, aquilo que Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, segue as minhas ovelhas, olha, procura conhecer o estado delas. Irmãos, e nós temos que fazer isso, nós, líderes, pastores, mas cada cristão também é um sacerdote no seu lar, ele também precisa fazer isso. E nessas perguntas de Jesus, as perguntas que ele fez durante 3 vezes, Pedro agora ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Nas 3 perguntas de Jesus, nas 3 respostas de Pedro, tiveram a mesma orientação: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E elas tiveram ali aquele momento, eles conseguiram entender aquele momento, porque Pedro entristeceu, falou: por que ele está me perguntando? A primeira foi impetuosa: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A segunda já foi: ué, mas espera aí. A terceira ele já se entristeceu. Pedro já se entristeceu porque Jesus perguntou, mas ele respondeu a mesma coisa: apacenta as minhas ovelhas. Você vê que o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus era o mesmo. O que estava mudando agora era o processo, nós vamos entender isso daqui a pouco. O que estava mudando agora era o processo que Deus faria na vida de Pedro. Aquele ímpeto, né, na pergunta, na resposta dele. O que Jesus queria dizer a Pedro? Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro é quem mudou a atitude. E quando nós entendemos isso, de orgulho arrogante para humilde servo, de impetuoso para ponderado, de imediato para um de Cristo e com Cristo. Agora Pedro é que mudou a atitude, não foi Jesus. Ele fez a mesma pergunta com o mesmo comentário após a resposta. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ele não mudou, Jesus não mudou. O propósito de Deus nas nossas vidas não muda, irmãos. É um propósito de Deus. É uma promessa dele. Mas sabe o que acontece? É o processo. Queremos muitas vezes a promessa e não o processo de Deus em nós. Nós queremos alcançar a promessa, mas nós não queremos passar pelo processo. E isso, irmãos, é um grande problema. Passar por esse processo é começar aqui e passar por esse processo, é chegarmos à promessa, porque a promessa está aqui, mas entre o começo e a promessa existe um processo de Deus. E esse processo, ele é difícil. Esse processo não é fácil, é vitorioso, é prazeroso a promessa, mas o processo nem sempre, irmãos. Mas é o processo que nos cura, é o processo que nos transforma, é o processo que muda o nosso caráter, é o processo que nos faz chegar à promessa e não o contrário. Não é a promessa que nos faça passar pelo processo, não é a promessa que me transforma, é o processo que me transforma, é o processo de Deus na minha vida, é o quanto eu aceito esse processo. E Pedro aqui, irmãos, nós entendemos, queremos muitas vezes a promessa e não o processo de Deus. Jesus chama a atenção de Pedro para isso. Nas três perguntas, a mesma pergunta com o mesmo comentário. Somos levados pelas circunstâncias como uma foto. Só aquele momento. Precisamos entender o propósito final. Precisamos passar pelo processo. E nesta manhã eu quero deixar com você isso, irmão. Em nome de Jesus. Existe um processo de Deus que nós temos que passar. Isso é para você e é para mim. Existe um processo de Deus que nós temos que passar. E nós precisamos passar por esse processo. E quando nós passamos por esse processo e alcançamos a promessa, nós vimos o caráter sendo transformado, nós vimos um homem ou mulher sendo mudado pelo processo de Deus nas nossas vidas. Um processo que ele ensinou na cruz do Calvário, por isso ele diz: quem quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E para encerrar, irmãos, para você entender aquilo que Deus está nos dizendo agora, só para encerrar, versículo 18 diz assim: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingis a ti mesmo, andavas por onde querias, mas já quando fores velhos, estenderás a mão e outro cingirá e te levantará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse ele: segue-me.
Mas para encerrar, irmãos, e vou parar aqui, sabe qual foi a preocupação de Pedro? Nós entendemos, ele entendeu um pouco do processo, mas olha a preocupação de Pedro, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, que há de ser de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Irmãos, é tão interessante que Pedro, ele tinha umas coisas que me deixam muito intrigado com Pedro. Ele acabou de ter uma experiência tremenda, maravilhosa com Jesus aqui. Jesus dizendo: apacenta os meus... Sabe o que ele foi preocupar? Com a vida do outro. Com o que o outro ia fazer. Irmão, não se preocupe com o que o outro vai fazer. Faça você agora para o Senhor. Faça você agora para Deus. Amém? Não espere que o outro faça, faça você. Coisa maravilhosa, ontem quando cheguei na minha casa aqui, vi o cartaz lá, né? Passei na casa de algumas pessoas e vi o cartaz, depois mandaram no grupo aí. É isso, irmãos, faça você. Não espere que o outro faça, não, faça você. Nós tivemos manifestações dos líderes de louvor, nós tivemos manifestação dos professores, das professoras, estamos tendo manifestações agora dos homens, das mulheres, nós temos manifestação de carinho, de excelência do Senhor sobre as nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus abençoe o seu coração. Não faça como Pedro, que acabou de receber uma grande promessa do Senhor: apacenta as minhas ovelhas, e se preocupe com aquilo que o outro está fazendo. Não, pegue e faça você, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Não espere só que os outros façam para você. Faça alguma coisa. Dê e isso volta a você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo ao seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por este momento. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente, Pai, estarmos espelhando o nosso coração na Tua promessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.